Muito bom, logo pela manhã, a gente poder estudar um pouquinho a palavra de Deus. Eu já quero iniciar aqui ressaltando a obediência e a submissão a um sábio conselho, né? Interessante como às vezes a gente lê um livro assim muito rápido, e agora que a gente tá tendo assim mais cuidado, a gente está indo mais devagar, a gente vai percebendo os detalhes desse relacionamento, né, de Ruth e Noemi, o tanto que ele foi um relacionamento profundo, né, um relacionamento verdadeiro, algo assim que nos ensina, né, como deve ser um relacionamento hoje, né, de mãe, filha, sogra, nora, né? Olha que é uma coisa fantástica, porque ela orientou Ruth, e o interessante é que, diferente de muitos conselhos hoje, que muitas das vezes as pessoas mais. E muitas das vezes a gente escuta porque, né, só de repente para não desfazer, escuta por escutar. Olha a declaração que Ruth faz, irmãs, para Noemi, é algo assim fantástico, né? Mais uma, né? Ela vira para Ruth, depois de receber, de ouvir tudo ali, Ruth vira para Noemi e fala assim: tudo quanto me disseres, farei. Versículo 5. Tudo quanto me disseres, farei. Isso nos transfere, mano, exatamente para isso que nós estamos fazendo, para a meditação da palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor fala para mim e para você que nós precisamos não ser somente ouvinte da palavra. Mas Tiago 1:22 fala para nós nos tornarmos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Ela ouviu e obedeceu. Exatamente como tem que acontecer conosco. Sermos praticantes. Ela foi orientada a como fazer, como deveria fazer, e ela se dispôs a obedecer. Então nós precisamos sermos praticantes da palavra do Senhor e não apenas ouvintes. Porque quando nós somos apenas ouvintes e não praticantes, nós enganamos a nós mesmos. Irmãos, Ruth, ela segue corajosamente o plano de Noemi. E ela vai até Boaz. Essa ação reflete, além da obediência, fé e confiança na orientação que ela havia recebido. Então, quando nós estudamos a palavra e o Senhor nos orienta em como agir, nós precisamos confiar de que a orientação recebida ela é a correta. E quando nós recebemos e confiamos, isso quer dizer que nós temos fé no que foi ensinado, no que foi dito. Hebreus 11:6 nos ensina, nos orienta que sem fé é impossível
agradar ao nosso Deus. Então, essa é a confiança que nós precisamos ter. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E precisamos ser galardoador, irmãos. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, o Senhor nos orienta em todos os aspectos. Assim como Noemi orientou Ruth em como deveria de fazer. Mas é necessário fé, acreditar, confiar, entregar, seguir as orientações que foram dadas. O versículo 6 fala que então Ruth foi para Era e fez conforme tudo o que sua sogra lhe havia ordenado. Além de tudo, de todas as qualidades que nós podemos citar nela, ela foi obediente ao plano traçado, às orientações recebidas. Tiago 2:26, a palavra de Deus nos ensina que, ela diz assim o versículo, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ruth agiu. Ela não apenas acreditou, confiou, teve fé, ela agiu, ela fez ação. Ela agiu conforme as orientações recebidas. E nós sabemos, me, me, me vê a memória agora, mas tem um outro versículo da palavra que fala para nós que as boas obras, Deus de antemão, Ele coloca no nosso caminho para que nós a façamos. Então, é de suma importância, amados irmãos, que nós sejamos obedientes àquilo que a palavra nos diz, que nós agimos baseados na fé, mas também precisamos saber aonde nós estamos indo, de onde está vindo, porque Ruth seguiu as orientações de Noemi. Mas sabe por quê? Porque Noemi conhecia a palavra de Deus. Ela sabia da função de Boaz para com elas. Assim como nós também precisamos saber. Ruth se apresenta a Boaz como sua serva, confiando em sua função como parente redentor. Essa confiança aponta, amados irmãos, para a nossa esperança em nosso Redentor. Cristo. Cristo é o nosso Redentor. Versículo 9 diz assim: Ele perguntou: Quem és tu? E ela respondeu: Eu sou Ruth, tua serva.
estende sobre a tua serva a tua capa, porque tu és resgatador. Tu és remidor. E interessante, irmãos, que no Antigo Testamento, né, que nós estamos estudando, o resgatador ou redentor referia-se a um parente rico que tinha a obrigação de resgatar a propriedade de um parente empobrecido. A lei do resgate estabelecia que se um parente fosse obrigado a vender a sua terra por causa de empobrecimento, o parente mais rico deveria resgatá-la. O resgatador, dentro da cultura judaica, representava a justiça e a misericórdia para com o membro do clã, que se encontrava em necessidade. Por isso Deus criou a lei do remidor. Ou seja, alguém que resgata a propriedade de um parente empobrecido. Levítico, né? O livro da lei, a gente vê isso muito claro lá em Levítico, a partir ali do capítulo 25, né? Se depois algum irmão quiser dar uma conferida, olha só, como, como toda a palavra aponta para Cristo, né? Quando a gente fala que toda a Bíblia, toda, aponta para o Senhor. Efésios 1:7. Deus fala que em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, que em Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados. Obediência, fidelidade, fé. Cristo, irmãos, nos resgatou do poder do pecado exercia sobre nós. Hoje nós estamos em Cristo livre disso. Da mesma forma que lá no passado, Ruth entendeu que esse parente poderia trazer de volta todas as bênçãos e todos os dias alegres que elas haviam vivido antes da fome abater sobre aquela terra e deles terem que fugir. Mas ela seguiu o plano perfeito, se assim podemos dizer, traçado pela sua sogra. E como nós lemos, são poucos versículos, né? Ela fez exatamente da forma como ela foi orientada, nos mostrando, mais uma vez cito, Tiago 1:22, onde fala que nós precisamos ser, irmãos, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Nós precisamos ler, entender, mas acima de tudo, pôr em prática. Porque realmente, quando a palavra fala que a fé sem obras é morta, é porque nós precisamos agir, nós precisamos fazer aquilo que a palavra tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Sabe, aquilo que queima o nosso coração, é o Espírito cobrando ação.
cobrando ação. Aquilo que aprendemos sem dar spoiler, mas eu quero te incentivar a assistir esse filme. Conforme o rapaz, ele foi vendo, ele foi aprendendo o que ele tinha que fazer ali para melhorar o seu relacionamento, a sua vida, para ter uma vida íntima com o Senhor, as coisas que ele precisava ir abrindo mão e com muita luta ele foi colocando em prática. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Agindo com sabedoria e retidão. Boaz agiu assim para com Ruth, com sabedoria e com retidão, preservando a uma de Ruth, comprometendo-se a seguir os passos corretos para a sua redenção. Mesmo com outro parente mais próximo, ou seja, havia alguém que poderia cobrar isso dele. Poderia agir antes dele. Né? No próximo capítulo a gente vai ver isso de uma forma bem clara. Mas olha a orientação que ele dá. Fica aqui, versículo 13. Fica aqui esta noite. E fala que há outro. E diz, olha, se ele quiser exercer o direito de resgate, muito bem. Porém, caso ele não queira ou não possa, não quiser, eu o farei. Eu o farei. Olha que interessante. Não é essa a vontade de Deus para conosco? Que nós ajamos de forma correta em tudo. Primeira Tessalonicenses 4. Ali, versículo 3 e 4, não fala para mim e para você exatamente isso? Olha, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. E ele conhecia da lei e agiu exatamente como Noemi falou para Ruth que ele iria agir. Porque quando ela fala para estender a capa, o significado é essa cobertura, essa proteção, é honra, dizendo que ela seria respeitada, honrada e cuidada. Da mesma forma, como Cristo derramou por nós o seu sangue, derramou por nós o seu sangue. E Efésios 1:7 fala que pelo sangue de Cristo nós somos redimidos, nós temos a redenção. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E 1 Pedro
1 Pedro 1, 18 e 19, irmãos, fala que não foi mediante coisas corruptíveis. Não foi mediante coisas corruptíveis, que nós fomos resgatados. Não, não foi. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue de Cristo, irmão. Da mesma forma como ele jogou a capa sobre Ruth, como Noemi a orientou que deveria ter sido feito, Cristo nos cobre com seu sangue, amados. Nos cobre com seu sangue, que é sem mácula, sem defeito, perfeito. É dessa forma que eu e você fomos resgatados. Acredite de coração nisso. Confie. Espera. Se entrega. Obedeça. Faça. Ação. Ação. O sangue de Cristo nos purifica, nos liberta, nos dá nova vida. Boaz garante a Ruth que fará o que é certo para resolver a questão do resgate, mostrando confiança no processo justo de Deus em todas as situações. Versículo 18 do texto diz assim: disse Noemi: espera, filha, até que saibas em que darão essas coisas, porque este homem, aquele homem, não descansará enquanto não resolver este caso hoje. Hoje. Espera. Minha filha, espera. Romanos 12, 12. Fala assim, ó. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Preservai na oração. Romanos 12, 12. Precisamos nos alegrar na esperança. Está demorando um pouquinho aquilo que você tem colocado diante de Deus? Sede paciente. Sede paciente. Vai chegar. Gálatas 6, 9 fala assim para mim, para você, assim, olha. E não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas 6, 9. Porque a seu tempo ceifaremos. Se não desfalecermos.
Nós não temos aprendido que há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo, tudo passa. Tudo tem o seu tempo determinado. Nada vai durar para sempre. Tá tudo muito bom? Olha, vai vir dias ruins. Tá tudo ruim? Creia, acredite, virão dias bons. Há tempo para tudo. Precisamos entender que nós precisamos praticar o bem em todo o tempo. Porque aquilo que nós plantamos, nós ceifamos. A seu tempo ceifaremos. Se não, fomos chamados nesse processo. Se não, desfalecemos. Então, somente precisamos confiar, sermos fiéis ao Senhor. Fidelidade naquilo que Ele tem nos orientado. Boaz mostra, amados irmãos, cuidado com Ruth, garantindo-lhe uma provisão generosa para ela e para Noemi, apontando para o cuidado fiel de Deus para com os seus. Olha, não apenas ele falou ali, prometeu que iria resolver a questão, mas ele cuidou dela enquanto isso seria resolvido. Enquanto essa questão fosse resolvida, nós vamos ver mais à frente, ele cuidou dela. Né? O versículo 15, ele pede para ela o manto, pede para que ela o abrace, o abra, segura o abra ali, joga ali no chão, mede umas medidas de cevada e fala para ela levar. Ou seja, o cuidado dele com ela enquanto esse processo fosse resolvido. Não é o que o Senhor faz conosco? Exatamente. Quando nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, quando nós procuramos agir de forma correta, quando nós procuramos sermos obedientes à tua palavra, quando nós agimos como somos orientados. A palavra de Deus não fala que quando nós buscamos o reino do Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, não fala que todas as coisas nos são acrescentadas. Mateus 6,33. Filipenses 4,19. Fala assim, olha. Fala que o meu Deus, segundo a sua riqueza, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Filipenses 4,19. É um daqueles versículos que precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Assim como Boaz olhou para a necessidade de Ruth, para a situação, e não apenas ele falou que iria resolver, ele proveu a necessidade dela. O Senhor está dizendo a mesma coisa para nós aqui, ó. Que segundo a riqueza da sua glória, ele vai suprir em Cristo cada uma
das nossas necessidades. Acredite, confie, entregue. Entregue. Porque isso, irmãos, isso faz parte da graça que eu e você não merecemos, mas que o Senhor nos concede. Ruth, uma estrangeira, encontra graça diante de Boaz, apontando para a graça imerecida que recebemos de Deus em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. No versículo 10, Boaz diz assim para Ruth: Então disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, filha minha. Mas excelente foi esta última benevolência do que a primeira. A primeira benevolência de Ruth, ela se dispôs a estar com Noemi. Nós vimos no capítulo 1, Noemi pelejou para que ela fosse para os seus, mas ela recusou. E ela declarou que aonde ela fosse, ela iria. Onde ela estivesse, ela estaria. Do que ela comesse, ela comeria. Onde ela dormisse, ela dormiria. Que o povo de Noemi seria o povo dela. E o Deus da Noemi seria o Deus dela. E agora ela entendeu que através dela, a descendência de Noemi, a vida da Noemi, voltaria a ter alegria, poderia voltar a ter alegria através dela. Graça. Efésios 2:8 não fala isso, irmãos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, graça. Tito 3:5 diz-nos assim: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua graça, a sua misericórdia. Isso, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, esse é o desejo do nosso Deus, a nossa salvação. Que estejamos juntos com Ele naquele grande dia.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que nós possamos, como diz Pedro em 1 Pedro 2,12, manter o nosso exemplar procedimento no meio, onde nós estivermos, que nós possamos, através do nosso procedimento correto, fiel. Olha só, irmãos, são muitos os ensinamentos, mas quando Ruth chega até Boaz, a, a, a história dela, digamos assim, ele já conhecia. O procedimento dela, ele já conhecia. Era notório como ela agiu para com sua sogra. A forma correta como ela fez. Isso nos ensina exatamente o que está falando aqui. 1 Pedro 2,12. Agimos de forma correta onde estivermos, mantendo exemplar o nosso procedimento. Não quero dizer que é fácil ser crente na igreja. Muitas vezes não é. Mas ali no meio de todo mundo é mais simples. Mas aonde o Senhor nos coloca, lá no meio, uma palavra chama de gentios, ou melhor, dos incrédulos, é que nós precisamos testemunhar fielmente quem é Deus e o que Ele tem feito por nós. O que Ele tem feito por nós. Algumas, diante de tudo que nós falamos, precisamos entender que precisamos viver com integridade e fé. Devemos agir com fé, corajosamente, confiando que Deus suprirá todas as nossas necessidades, irmãos. Que assim como Boaz fez com Ruth, o Senhor faz conosco. Tudo que nós temos passado, as lutas que temos tido, Deus tem visto. Isso não está tampado, obscurecido aos olhos do Senhor. Ele tem visto, ele sabe. Devemos confiar na sua providência. Confiar na providência de Deus. Pois, mesmo nas incertezas, precisamos entender que Deus está trabalhando. Da mesma forma como Ruth confiou nas orientações recebidas e foi até Boaz, sabendo que ele resolveria a sua situação. Confie que não há outro lugar para ir. Apenas Cristo. Apenas Cristo. Entendendo que o nosso Redentor, o nosso resgatador, o nosso remidor
é Cristo. A história de Boaz como redentor aponta para Cristo, o nosso verdadeiro redentor. Devemos buscar refúgio nele para a redenção plena de nossas vidas. É nele, é Cristo. Não há outro caminho, não há outra solução, não há outro lugar para buscarmos auxílio. É só nele. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amados. Nós existimos por causa de Cristo. Vivemos por causa de Cristo. E estaremos juntos na glória por causa de Cristo. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia na tua presença. Entenda que qualquer dificuldade, qualquer luta, coloque diante do Senhor Jesus. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso remidor. Ele que derramou o teu sangue na cruz por mim e por você. Amém? Se nós ainda temos alguns minutinhos, se alguma irmã quiser fazer uma participação, nos auxiliar aqui no entendimento deste capítulo terceiro, por favor, amada, fique à vontade. Temos um tempinho aqui ainda antes da oração. Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor a bênção que é podermos estarmos reunidos na sua presença. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, ó Pai, porque cada vez que nós a lemos, o Senhor nos dá um entendimento dela, Pai. Obrigado porque são muitas lições, são muitos aprendizados, Pai, mas a nossa súplica nesta manhã, Pai, é que o Senhor ajuda-nos, ó Pai, a não sermos apenas ouvintes e falantes da tua palavra, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, torna-nos praticantes da mesma, Senhor. Torna-nos fiéis praticantes da tua palavra, Pai. Pai amado, que a nossa vida, o nosso proceder, ó Pai amado, seja uma pregação da tua palavra, Senhor. Que mesmo sem abrir a boca, nós possamos pregar a tua palavra, Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor. Obrigado pela vida daqueles que ouvirão esta palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa agir nas nossas vidas com liberdade, Pai. E que nós, ó Pai, sejamos arautos do Senhor, Pai, a levar a tua palavra aonde quer que estejamos. Obrigado, ó Pai, porque boas obras são criadas pelo Senhor
para exercermos, ó Pai, aquilo que temos aprendido. Obrigado, Pai. Obrigado. Abençoa-os na nossa necessidade, Senhor. Cura o que precisa ser curado, ó Pai amado. Cura, Senhor. Cura, ó Pai, todas as doenças do corpo, da alma, Senhor. Cura, Senhor. Pai amado, dá-nos inteligência para entendermos que a nossa identidade está em Ti. Dá-nos sabedoria para isso, Senhor. Que saibamos entender isso, Pai. A nossa identidade está em Ti. Nós não precisamos correr atrás de nada, porque em Ti está o que nós precisamos. Obrigado, Pai. Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos estratégia para com os nossos, Senhor. Que nenhum deles se perca, Pai, mas que todos entendam e compreendam que o Senhor é o nosso resgatador, é o nosso remidor, que através do teu sangue derramado na cruz, o pecado não tem mais poder sobre nós, Senhor. Estamos livres do poder do pecado, Senhor. E estamos, ó Pai, preparados para te servir em espírito e em verdade. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque assim como Boaz foi para com Ruth, o Senhor é para conosco. O Senhor cuida de nós. O Senhor providencia todas as coisas para nós, Pai. Que saibamos entregar nas tuas mãos e descansar em nome de Jesus. E Pai amado, que hoje, Senhor, as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Deus meu, Redentor meu, em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Um bom dia, amadas. Que o Senhor acrescente ao seu coração aquilo que o Espírito quer que você aprenda nesta manhã. Amém? Tenha um bom dia. Amém. Amém, gratidão, bom dia. Hoje até amanhã. Bom dia! Obrigada, seu Antônio, maravilhoso.